Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, hoje com um cenário um pouco diferente, né? A gente está aqui no Centro de Treinamento do Flamengo, o CT Jorge Elal, e por aqui a gente tivemos coletivas do Pablo, a apresentação do novo zagueiro do Flamengo, zagueiro de 30 anos, e também pudemos ter a oportunidade de perguntá-lo sobre o esquema do Paulo Souza, como ele vai estar inserido, e também com o Marcos Braz e com o Bruno Spindel sobre a questão do psicológico, que é um assunto um pouquinho mais complexo. Pedir só para vocês antes deixarem um like, não se esqueçam de se inscrever no canal, o amigo rubro-negro que ainda não está inscrito por aqui, aperta o botão vermelho de inscrever-se, para que a gente vai debatendo as notícias, informações, análises táticas e opinião sobre o nosso Flamengo. Então, conto aí com a força de vocês. A coletiva começa com a apresentação do zagueiro Pablo, de 30 anos, recém-contratado pelo Flamengo, e perguntamos a ele qual lado ele vai jogar. Vai lembrar que o Pablo no Bordeaux, o Bordeaux atuava com esses três defensores, assim como o Flamengo, e atuava pelo lado esquerdo. Ele até falou que o Paulo Souza que vai escolher, que ele topa em qualquer lado e tal. Então, deixar ele com essa palavrinha. Além, claro, a gente fala sobre essa metodologia do Paulo Souza, né? Ele que acaba trabalhando com a periodização tática, qual foi a experiência dele, da vivência, nada melhor do que o próprio Pablo, então confira a resposta do Pablo aqui para o nosso canal. Boa tarde, Pablo, aqui à direita o William, canal William Godoy. Ainda sobre o lado, você no Bordeaux trabalhou com a linha de 3, trabalhando pelo lado esquerdo, com o próprio Paulo Souza. Você acredita que ele vai repetir essa fórmula, uma vez que ele gosta até de explorar os corredores centrais na saída de bola, e você sendo destro facilitaria? E ainda sobre essa experiência com o Paulo Souza, qual é a leitura que você faz sobre essa periodização tática que ele utilizou, metodologia esta, que trabalhou no Bordeaux, que você pôde comprovar com o meu trabalho? Fica difícil falar onde ele deve me utilizar, pois o Paulo ele muda muito devido à circunstância do jogo, qual time, qual tática. Eu não tenho um lado definido, onde ele preferir achar melhor que eu jogue. Eu vou estar à disposição. E falando do trabalho do Paulo, é um cara que eu confio muito, que está botando uma filosofia de trabalho no Flamengo agora, né? E isso precisa de uma adaptação, que é normal de todo começo de trabalho. Então acredito que com o tempo o time dele vai estar mais com as peças mais bem definidas. Então acredito que essa definição dele junto comigo, onde ele quiser me colocar, tá definido. A gente sempre fez isso. E seu trabalho vai vir perfeitamente encaixado com o tempo, porque é um trabalho novo. Vamos aguardar qual lado, de fato, o Pablo vai jogar. E ele acabou falando, né? Falou bem aí do trabalho, dessa experiência com o que teve com o Paulo Souza na França, no Bordeaux. E agora já é um assunto um pouco mais complexo, né? E claro, o canal teve a oportunidade de nós perguntarmos para o Braz e para o Spindel sobre a questão da psicologia no esporte, sobre essa ausência do psicólogo. Confira então a resposta de Braz e Spindel, né? Uma resposta longa, inclusive, de ambos, aqui para o nosso canal. Braz e Spindel, boa tarde. William, canal William Godoy. Aproveitando até pós-clássico, para não relacionarmos o tema com um resultado negativo. O atual técnico, Paulo Souza, já externou em algumas oportunidades, em entrevistas até em outras equipes, que a metodologia dele traz como dimensões igualitárias tática, física, técnica e mental. Inclusive, Braz, você já falou em algumas oportunidades que a contratação de um profissional na área da psicologia virá através de uma necessidade. Você não tem nada contra, você acha importante, etc. A minha pergunta é, quem de dentro do Flamengo, do departamento de futebol do Flamengo, tem a capacidade, é habilitado para fazer um psicodiagnóstico desta tal necessidade? O médico. Eu que não sou. Simples. A hora que tiver. Quando precisa contratar roupeiro, jogador, todo mundo, se vem a demanda, a hora que vier a demanda, será contratado. Tem uma falácia em relação a que eu tenho um problema com um profissional tal ou B, pelo amor de Deus, até por inteligência, eu não poderia ter restrição a isso. Existe um departamento aqui que tem psicólogos ali no sub-20, no 19, 18, tem tudo ali embaixo ali. Os jogadores quando... Essa pergunta é muito boa e assim, é tão amplo que às vezes você tem que manter o foco para não se perder. Você vê um jogador ali, A ou B, que está com 17, com 18, com 19, com 20, e que precisa de um psicólogo quando sobe aqui.
Qual é o melhor psicólogo? É o que sempre o tratou na divisão de base ou um novo? O psicólogo é uma situação em que você precisa de ter uma simpatia, de você ter uma confiança, você conta, você expõe várias situações. E existe isso aqui. Só que de uma maneira covarde, acham que isso aí não procede, não tem. Nós temos isso na divisão de base. Nós temos isso até o sub-20, ali tem vários jogadores ali atrás ali que estão aqui treinando no profissional. Se quiserem, se sentirem necessidade de um profissional da área, tem à disposição. Mas às vezes o profissional não quer, não acha que não precisa. Então é isso, não tem, mas não tem absolutamente problema nenhum. Só para completar, quando necessário tem, tá? E a profissão de treinador hoje em dia, assim, ela tem uma necessidade, o treinador tem uma necessidade e o mister tem essa formação e essa capacidade por todos os anos que ele já viveu no futebol. Ele, se eu não me engano, antes de iniciar a carreira de treinador, acho que ficou 6 anos em formação, e depois tem todas as experiências dele com o treinador. O treinador hoje em dia ele tem que ter uma formação transdisciplinar, então ele tem que entender de fisiologia, ele tem que entender de treinamento, tem que entender parte tática, tem que entender de nutrição, parte médica, a parte mental que você falou. Muito passa também pelo treinador, e é quem mais tem relação com todos os atletas. E quando se está falando de treinamento, se está falando da parte tática, parte física, da parte técnica, e está falando da parte mental também. O treinador tem a preocupação com todo o seu staff e o staff do clube com a parte mental dos atletas. Então eles treinam essa parte, estão o tempo todo preocupados com essa questão mental do atleta, do jogo, e que é fundamental para que a gente possa chegar aos resultados. Isso sempre foi tratado e teve cuidado ao longo desses anos aí que o Flamengo conquistou uma série de títulos em 19, 20 e 21. Aproveitando também a sua pergunta, o Bruno falou en passant, e falou um negócio muito importante que eu esqueci de falar. Quando se tem a necessidade, o Flamengo sempre está junto, ele sempre ajuda. Eu vou falar o nome de um jogador aqui, porque ele que falou em entrevista, ele que se expôs, senão os outros que existem, que pedem esse recurso, eu não posso falar e nem devo falar. Eu vou falar do Michael. O Michael, quando precisou de um psiquiatra, quando precisou de um acompanhamento, mas de uma maneira rápida, o Flamengo se posicionou, ajudou, contratou, fez de tudo pelo jogador. E existem outros jogadores que momentaneamente também precisaram. E o Flamengo ajudou, e o Flamengo também se posicionou. Mas infelizmente, na maioria das vezes, a gente não pode e não deve expor o jogador porque está precisando está se separando. Existem isso aqui, está se separando da esposa. Aí eu vou falar aqui, o Bruno vai falar que aí o Flamengo está contratando psicólogo. Não posso falar isso. Então a gente apanha calado, fica calado, mas a gente protege o jogador. Só para concluir, então é um modelo mais pontual que sistemático. Então quando tem a necessidade aí, não é algo que vai vir no acompanhamento como sistemático. Repetindo, o treinador... Cabe ao treinador. Não. Tem questões psicológicas e psiquiátricas que são acompanhadas pelo departamento médico, e se precisa de um acompanhamento mais específico é dado. A parte mental,
ela é cuidada o tempo todo, e você tem um treinador, a comissão técnica e o staff do Flamengo que se preocupa o tempo todo com a parte mental do jogo e o estado mental dos atletas. Assim, o futebol, ele é tomada de decisão, ele é um estado psicológico e mental lá no jogo, ele não é só uma questão técnica e tática. O atleta precisa o tempo todo estar tomando decisão sob pressão e tomar as melhores decisões sob pressão, sem tempo, com um tempo muito curto para decidir no campo. Então é óbvio que a parte mental é uma das mais importantes para o resultado de um jogo, e o treinador, a comissão técnica e o staff do Flamengo se preocupam com essa questão o tempo todo. Então é isso, galera. Por aqui é isso, direto aqui do Centro de Treinamento do Flamengo. Agradecer a vocês por essa participação. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal. É muito importante essa participação de vocês. Vou me despedindo daqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, tenham acompanhado as coletivas. Um forte abraço a todos vocês. Continuem se cuidando. Um abração. Tchau, tchau.